Assim, aí a gente já começa, né, a ter um dilema que é o seguinte, né, é o dilema de privacidade, né, que acaba gerando esse tipo de efeito colateral, tá? Então, o que que acontece, né? Nem tudo precisa ser visto, né? É difícil falar sobre isso na época dessa, inclusive que tudo é exposto, né? Hoje em dia eu ainda tem umas fotos antigas, né, que eu colocava, né, até de família minha, mas hoje em dia eu não posto mais nada, né? Assim, raramente eu posto, a não ser uma foto de fato de trabalho, ainda tem um receio porque pode aparecer alguma coisa e o negócio vira uma coisa louca, né? Então existem pessoas, né, que lutam pelo direito de privacidade, que é o que você não precisa ser visto, né? É, Em tese, isso não tem problema nenhum. A gente vai falar sobre isso, tá? Em tese, eu posso ir, né? Eu posso criticar algum sistema, eu posso não querer ser visto. Até aí, eu não cometi nenhum crime, né? Eu não estou fazendo nada, né? Mas, obviamente, né, a partir do momento, né, que os faróis não estão mais sobre mim, tá? Os faróis não estão mais sobre mim, eu posso, né, ser tentado a fazer coisas, né, que não são legais, né, uma vez que os olhos da lei não estão sobre mim. Mas isso não é necessariamente um fato, tá? É possível, mas não é um fato. E é por isso que às vezes a gente mistura, né, os conceitos de deep, de dark web, né, do próprio hacker versus o cracker, né? O fato de eu estar lutando por privacidade para alguém achar que eu estou querendo ter privacidade porque eu estou querendo fazer alguma coisa errada, né? De fato, de uma coisa para outra é um pulo, né? Mas você não pode presumir, né? Não pode ser como é que chama? Aquele filme do Tom Cruise, né? O Minority Report, né? Que eu assumo que a pessoa está fazendo algo errado, só porque de fato eu não sei o que ela está fazendo, porque na realidade o direito de privacidade ele é garantido. Mas por outro lado, né? Eu não posso utilizar essa privacidade, nesse direito de privacidade, para tentar, né? Contra algum tipo, né, de sistema, né, seja democrático, seja ele qual for. Isso aí vai ser considerado ilegal, né, e aí eu vou poder atuar, tá? Então a gente vai falar muito sobre isso aqui ao longo, tá? Alguns temas bastante sensíveis, né? Gostaria que a gente participasse, né, mas isentando o caráter político partidário, né? São temas que vão surgir, e isso é muito importante, às vezes nem só pelo fato da questão objetiva, tá? Isso vai ser fato, vai ser pedido bastante, é esperado ser pedido bastante, né, nas questões subjetivas, né? E aí vocês vão estar sujeitos, né, a uma coisa que eu falo muito nas minhas orientações, né, de discursiva, né, que é o cara acabar tendo uma atitude extremista na discursiva, né? Atitudes extremistas elas são caracterizadas, né, por não respeitar o diálogo, né, não respeitar a opinião divergente, ser agressivo, né, e esse tipo de postura, né, numa discursiva é fatal, principalmente dependendo do órgão, tá? Dependendo do órgão. Todo mundo tem direito de expressão, né, mas existem fóruns adequados para exercer esse direito, tá? A discursiva provavelmente não é o melhor lugar para você fazer isso, tá? Claro que se você, cada um, né, tomar uma decisão, vai lá, né? Estou só dando a dica, né? Ninguém está lhe impedindo, né? Mas vai lá e teste o sistema, tá? Não recomendo, não recomendo. E aí quando chegar nesse ponto, eu vou falar, eu vou dar algumas dicas, né? De como você evitar isso, né? E acabar até às vezes colocando seu ponto de vista, mas de uma forma que seja adequada, né? Então vamos lá. No material que eu fui para vocês, nesse exato momento aqui aparece uma espécie de line, né? Só que eu tirei, né? Foi uma sobra aí que eu estava fazendo e acabou ficando aí, mas não é isso não. Esses tópicos eles são extremamente pulverizados, tá? Extremamente pulverizados. Tem desde dark, deep web, poucas questões, né? Aí passa por cyberterrorismo, hackativismo, né? E eu coloquei outros tópicos até a parte, né, de votação eletrônica, de fake news, né? E para adubar aqui a gente fazer o tudão, tá? E aí vai acabar, né, virando um curso aqui de exercícios, né? Porque de fato é muito. Eu coloquei nos comentários, né, aquilo que de fato resolve as questões, né? O LC está dizendo que já alterou os arquivos, tá? Então vamos lá, tá? Vamos lá. Né? Vocês vão ver que várias questões, né, são da ABIN, né? Claro, né, um órgão de inteligência, né? Mas como eu falei, não é só para a área de inteligência, né? Todos os órgãos de defesa bebem dessa fonte, né? Bancos, né, estão muito preocupados com isso também, principalmente bancos e governos, né?
E hoje em dia, por conta dos ataques, como eu já falei, o próprio gestor está preocupado com isso também, por isso que está começando a cair, né, em concursos, tá, de uma forma mais assintosa. Tá? Então, vamos lá. Acerca de inteligência cibernética, né, aqui ele usou o próprio termo, né, inteligência cibernética. Você pode usar inteligência cibernética, segurança cibernética, né, terrorismo cibernético, cibersegurança, guerra cibernética, tudo isso aí acaba virando um grande bolão, tá? O uso de domínios, né, web, né, final, .on e de roteadores em formato de proxy são características da Dark Web, tá? Aí, se vocês puderem, né, foi muito legal, né, no último aulão, o pessoal participou muito pelo chat, né? O que vocês acham aí, né? Que tá certo ou tá errado isso daí, né? A gente vai perguntar, obviamente, depois a gente comenta devidamente, tá, a questão, tá? Então ele fala, né, que uma das características, né, da Deep Web, né, da famosa Deep Web, né, seria esse .on, né, e a utilização de proxies, né? Vocês podem comentar aí no chat. Quem chuta aí, valendo uma vaga no Senado? No Senado, que você está fazendo a prova, você não tem essa opção, né? Valendo uma... Ninguém, galera. O Ricardo falou falso, né? Não sei se esse tópico é do domínio de todos, mas a gente vai esclarecer, tá? Vamos lá. Primeiro, assim, que ele usou o termo Dark Web, né? Então, vamos falar um pouco, né, ao longo do sobre Dark Web, tá? Então, a primeira coisa, alguém jamais comentou aqui, né? Falso também, João Menezes colocou como falso. A gente precisa separar três tópicos, tá? Que o pessoal está colocando muito Deep Web, né, como sinônimo de Dark Web, e assim, no geralzão, seria, né? É como se a gente fala do hacker e do cracker, né? E aí o cara que é hacker fica estressado porque o hacker, em tese, né, ele é agnóstico, né? Ele gosta de mexer nas coisas, mas não necessariamente com um propósito negativo, né? Mas no popularzão acaba virando que hacker é aquele cara que está disposto a quebrar. E que para os hackers o nome correto seria cracker, né? O cara não quer nem saber, para mim hacker é a mesma coisa. O pessoal da Deep Web, né, tem o mesmo sentimento, né? Não é porque eu não quero, e eu já vou colocar um termo, né? Não quero estar, né, publicando nos buscadores, tá? E aí tem uma situação, né, que é muito comum, que o pessoal coloca, né, que não visto pelos browsers, né? Não é o browser, tá? O browser ele lê, né? E ele usa os buscadores. Quem indexa, né, são os mecanismos de busca, tá? Que é o Google, né, o Yahoo, né, o Bing, que acabaram saindo de cena praticamente, né? Eles viraram sites, né? Mas são mecanismos de busca, eles que indexam a web. E esses sites, eles são construídos, né, para que eles não sejam indexáveis, né? Ou seja, eu não quero que todo mundo veja, eu não quero publicar, não é um interesse meu, diferente da maioria das pessoas, né, principalmente dos influencers, né, eles querem cada vez mais que as pessoas os encontrem, né? E o ser humano normal, né? Esses caras querem ter privacidade. Assim, eu não quero publicar para todo mundo, eu quero publicar, mas não para todo mundo. Em tese, aí, mais uma vez, eu vou falar muito isso, eles não estão fazendo nada de errado por causa disso, tá? Ah, mas se ele está escondendo alguma coisa, né? Se ele está escondendo alguma coisa, por isso que ele está fazendo alguma coisa errada. Não, pô, você está assumindo, né? Não necessariamente ele está fazendo, só não quer ser visto, né? E aí, a Deep Web seria isso, né? São as páginas, né, não indexáveis. A gente vai até ver as origens nos comentários, tá? E ele tem uma origem muito interessante. O Dark Web é quando você pega essa possibilidade, né, de não ser indexável, de aparentemente, né, tá um pouco longe das vistas das pessoas, né, e começa a fazer coisas erradas, tá? Aí a gente usa o termo Dark Web, né? E essa web aí que a gente usa no dia a dia, tal, como é que a gente chama? A gente chama de web, né? Mas para esses caras, ela é o que eles chamam de surface web, né? É aquilo que está fora, né? É aquela analogia, né, com o iceberg, né? O que está para fora do iceberg. E em proporções também, né? Então a internet, por maior que ela seja, ela é só o que é visto, né? E para baixo tem um mundo ali, né? Que o ser humano normal ali, o pai de família ali que está pagando boleto, não tem acesso, tá? Tem uma parte que não é inofensiva, né? E tem uma parte que é muito negra, como a gente vai ver aí, tá? Só que a terminação, né, desses... De fato, eles usam muito proxies, né? Que eles chamam de proxy chain, né? Você
Você compartilha proxies entre si quando era mais novo. Eu tentei entrar nessa rede Tor, né? Aí baixei, a gente vai falar do Tor, né? Baixei o browser do Tor, né? E ele já se conecta com a rede. E ele usa uma série assim de proxies, né? Que é para você fazer salto de proxies, né? Você fazia salto de 88 proxies, né? Não à toa, né? A rede ele é muito lenta, né? E aí é tipo aqueles sites de torrent, sabe? E eu não vou falar dessa parte torrent, não, porque esse é troco de bebo, né? Eu tô falando dessa parte mais pesada, né? E aí você, tipo, empresta a sua banda, né? E aí é que tá o problema, né? Você empresta a sua banda para algumas pessoas e elas emprestam para você. E aí você vira parte da rede e aí os endereços, né, não tem mais uma estrutura centralizada, tem estrutura centralizada e fica muito difícil de pegar essas pessoas, né? Então eu posso entrar na rede Tor e meu endereço que vai aparecer, né, depois de 88 saltos, vai ser o endereço lá de Macau, entendeu? Então, isso fica muito difícil, não impossível, né? Mas muito difícil, né? Uma técnica normal não pega, né? Você teria que utilizar outros tipos de mecanismos, né? Que a polícia inteligências do mundo conseguem, mas um ser humano normal, outra vez, não consegue, tá? Então, sim, eles usam proxy a rodo, né? Os saltos em proxies, né? Para poder esconder o endereço original que fez a requisição, tá? Mas essa questão, ela tá errada, por quê? Porque a terminação não é ON, né? É Onion, né, uma referência, né, à origem, né, que seria uma rede casca de cebola, né? Ela tem várias cascas, né? Ela é encoberta por várias cascas, né? E inclusive o O, né, do Tor, né, do browser, né, é referente a esse Onion, né? Então a terminação seria Onion e não ON apenas, tá? Então isso torna a questão errada, tá? Vamos ver se eu comentei alguma coisa. Aqui, tá como ainda tá sem colocar, né? Tudo, tá. Deixa eu ver se ele se comentou aqui. Não, mas eu consertei já. Então tá aí no espaço completo, né? Então vamos lá. Aí, comentário, tá? De maneira geral, os sites da Dark Web, né? E aí ele tá usando o sinônimo, né? De Deep Web, tá? Caracteriza por ter suas URLs, né? Com um conjunto de números, né? E aí um número todo doido lá, ele não faz questão alguma, né? Que esse número seja intuitivo, tá? E letras seguindo o domínio Onion, né? Sites nesse domínio, né, não são indexados por mecanismos de busca. Tem muita gente que fala, não são acessíveis por browsers. Isso não é verdade, tá? Você pode fazer determinados, principalmente, isso vai levar a problemas em algumas questões, tá? Você pode fazer, por exemplo, colocar algumas extensões, né, e acessar, sim. Mas o problema é que os mecanismos de busca normais, né, não alcançam esses sites, tá? Eles não alcançam. Às vezes, tinha muito a analogia com aquele filme Cru, né? Que você não sabe onde que aquele domínio vai estar no dia seguinte. Né? E aí tem muitos sites que são assim, né? Que cada dia esse site está num domínio diferente, né? E aí existe algum lugar escondido onde é que está o mapa, né? Desses saltos, né? De domínios, tá? Você vê que o negócio é pesado. Então, esses indexadores não pegam, portanto, os browsers nossos, né, que usam esses indexadores não alcançam, não chegam neles, né? Então, mas a terminação é onion, fazendo referência, né, à casca de cebola, tá? E é o O, né, do T, do browser Tor, né? E aí acaba ficando errada a questão, beleza? Pô, Walter, eu nunca vi isso, assim, é isso aí. Né?